E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício de cinemática, que trata dos temas posição, velocidade, aceleração, além da construção de um gráfico. Vamos à leitura do enunciado. A posição de uma partícula deslocando-se ao longo do eixo x depende do tempo conforme a equação. Observe o quadro. X de t igual a ct² menos bt ao cubo, onde x está em metros e t em segundos. Quais são as unidades? Item A, da constante Czinho e item B, da constante Bzinho. Bom, para que x seja dado em metros, a unidade da constante Czinho deve ser metro por segundo ao quadrado, pois ela multiplica o tempo ao quadrado. Note que metro por segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado nos dá metro como deve ser. Pelo mesmo raciocínio, a unidade da constante Bzinho deve ser metro por segundo ao cubo, pois Bzinho multiplica t ao cubo. Observe que metro por segundo ao cubo vezes segundo ao cubo nos dá metro, como deve ser. Muito bem. Observe as respostas dos dois itens. Continuando a leitura, faça seus valores numéricos iguais a 3 e 2, respectivamente. Então, x de t é igual a 3t² menos 2t ao cubo. E a partir daí, nós temos mais alguns itens para responder. Antes de respondê-los, eu vou obter a velocidade em função do tempo, v de t, posteriormente a aceleração em função do tempo, a de t, e a partir das expressões obtidas, eu vou construir um gráfico de como a posição da partícula varia ao longo do eixo x em função do tempo. E esse gráfico vai nos auxiliar na obtenção de algumas respostas. Então vamos começar. A velocidade v de t, ela é dada pela derivada de primeira ordem da posição em relação ao tempo. Então aqui nós temos, pela regra do expoente, 6t menos 6t ao quadrado. A aceleração em função do tempo, a de t, é dada pela derivada de segunda ordem da posição em relação ao tempo. Ou, se você preferir, a de t é dada pela derivada de primeira ordem da velocidade em relação ao tempo. Bom, pela regra do expoente, nós temos 6 menos 12 vezes t. Muito bem? Bom, vamos começar agora, para construir esse gráfico, analisando x de t. Vamos obter as raízes de x de t. Vamos fazer x de t igual a zero. Bom, neste caso, nós vamos obter, já colocando t ao quadrado em evidência. T ao quadrado que multiplica 3 menos 2t, isso tem que ser igual a zero. Lembre-se, nós estamos indo em busca das raízes reais de x de t. Bom, para que essa igualdade se verifique, nós temos duas raízes nítidas. T igual a zero, pois 0 vezes esse termo zera a expressão. E nós temos também 3 menos 2t igual a zero. Isso nos dá 3 igual a 2t e, portanto, t igual a 1,5 segundos. Muito bem. Bom, nós temos aqui, portanto, as raízes de x de t. Então, aqui nós vamos colocar mais ou menos essas duas posições sobre o eixo dos tempos, 0 e 1,5. Então, nesses dois instantes de tempo, x vale 0. Muito bem. Vamos agora obter os pontos críticos de x de t. Para fazer isso, eu tenho que fazer x' de t, ou seja, a velocidade em função do tempo igual a zero. Observando a igualdade e já colocando t em evidência, nós temos t que multiplica 6 menos 6t igual a zero. Fica evidente que, para zerar essa expressão, nós temos duas opções. T igual a zero e também 6 menos 6t igual a zero. Fica claro que t vale 1 segundo.
Então, nesses dois instantes, a velocidade da partícula vale zero. Isto é, nós temos dois pontos críticos nesses dois instantes associados à função x de t. Muito bem. Vamos analisar agora a concavidade de x de t. Para fazer isso, eu tenho que analisar a segunda derivada da posição em relação ao tempo, ou seja, a aceleração em função do tempo. Eu tenho que analisar o sinal dessa aceleração, ou de x duas linhas de t. Bom, para fazer isso, para obter as possíveis concavidades do gráfico e os pontos de inflexão, eu vou fazer inicialmente x duas linhas de t, que é a aceleração em função do tempo, igual a zero. Então, nós vamos obter 6 menos 12t igual a zero. Logo, 6 é igual a 12t e, portanto, t é 6 sobre 12, o que nos dá meio segundo. Portanto, no instante t igual a meio segundo, nós temos um ponto de inflexão do gráfico de x de t. A concavidade que, por exemplo, antes era voltada para cima, passa a estar voltada para baixo. Muito bem? Então vamos agora analisar o sinal de x duas linhas de t no intervalo compreendido entre 0 e meio segundo. Perceba que de 0 a meio segundo, nesse intervalo, a aceleração é positiva, pois se você substituir aqui t por 0,4 ou por 0,3 segundo, você vai obter um resultado positivo para a aceleração. Por exemplo, para t igual a 0,4 segundo, nós temos aqui 0,4 vezes 12, que dá 4,8. 6 menos 4,8 dá um valor positivo para x duas linhas de t, para a aceleração. Então, no intervalo compreendido entre 0 e meio segundo, a derivada x duas linhas de t é positiva e, portanto, a concavidade é voltada para cima. No instante t igual a meio segundo, nós temos um ponto de inflexão. Então, agora a concavidade vai estar voltada para baixo a partir de meio segundo. Observe como a aceleração, ou a derivada de segunda ordem, troca de sinal. Vamos substituir aqui t por 0,6 segundo. Esse produto nos dá 7,2, 6 menos 7,2 vai dar um valor negativo para a aceleração ou x duas linhas de t. Então, de fato, a partir de meio segundo, a concavidade tem que estar voltada para baixo. Logo, nós temos algo desse tipo. Concavidade voltada para cima, ponto de inflexão, concavidade voltada para cima, ponto de inflexão, concavidade voltada para baixo até 1,5 segundo por enquanto. Então, observe que aqui nós temos o instante t igual a meio segundo, ponto de inflexão, e esse ponto crítico aqui nós já obtivemos. Esse é o ponto crítico no instante t igual a 1 segundo. Então, observe o esboço do nosso gráfico até então. Então, mais uma vez, concavidade voltada para cima, pois x duas linhas de t é maior do que zero nesse intervalo. No instante t igual a meio segundo, nós temos um ponto de inflexão. A partir dali, x duas linhas de t, ou seja, a de t se torna negativo, portanto, concavidade voltada para baixo. No instante t igual a 1, nós temos um ponto crítico, ou seja, neste caso, um ponto de máximo. Lembre-se que a velocidade se anula nesse instante, então nós temos tangência horizontal ao gráfico de x de t. E a partir de t igual a meio segundo, a aceleração, ou x duas linhas de t, será sempre menor do que zero. Logo, a concavidade a partir de então não se altera mais. Então nós temos aqui concavidade voltada para baixo. Muito bem. Então aqui nós temos o esboço do gráfico
de x em função de t. Muito bem. No instante t igual a 1 segundo, lá naquele ponto crítico, a posição ocupada pela partícula vale 3 menos 2, ou seja, 1 metro. Muito bem. Então, nós temos esse esboço obtido. Muito bem. Continuando agora a leitura do nosso exercício com o auxílio do gráfico e das expressões na obtenção das respostas. Bom, vamos lá. Item C. Em que instante de tempo a partícula alcança a sua posição positiva máxima? Bom, basta observar o gráfico. Observando o gráfico, vemos que esse instante é um instante t igual a 1 segundo, instante no qual a posição positiva máxima ocupada pela partícula vale 1 metro. Muito bem. Continuando. Agora, de t igual a 0 a t igual a 4 segundos. Então, agora nós temos um intervalo maior de análise. Então, vamos incluir t igual a 4 segundos no gráfico. Então, vamos lá. Lembre-se que o gráfico está fora de escala, trata-se de um esboço apenas. Então, nós temos aqui mais um ponto que corresponde a um instante t igual a 4 segundos. Nesse instante t, se você efetuar os cálculos, você vai encontrar menos 80 metros. Vamos verificar isso. Para t igual a 4, 4 ao quadrado 16. Então, nós temos 16 vezes 3, 48. 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 com 2 vai dar 128, porém negativo. 48 menos 128, menos 80. Muito bem. Então, esse é o gráfico em questão. Esse é o nosso intervalo de análise, dando sequência. Bom, de t igual a 0 a t igual a 4 segundos. Agora, item D. Qual a distância percorrida pela partícula? Bom, qual a distância percorrida pela partícula de t igual a 0 a t igual a 4 segundos? Bom, a distância é obtida somando as distâncias percorridas. A distância total percorrida é obtida somando as distâncias percorridas pela partícula. Então, aqui nós temos, de 0 a 1 segundo, a partícula andou 1 metro. Então, nós temos 1 mais. Do instante t igual a 1 até o instante t igual a 1,5, analisando de forma fragmentada, a partícula andou mais 1 metro. Então, do instante t igual a 1 segundo até o instante t igual a 1,5 segundo, a partícula foi de 1, da posição x igual a 1, para a posição x igual a 0. Então, a distância percorrida vale 1 metro, mais 1. E desse instante t igual a 1,5 segundos, situação na qual a partícula está na posição x igual a 0, até o instante t igual a 4, situação na qual a partícula se encontra na posição x igual a menos 80 metros, ela percorreu uma distância total de 80 metros. Portanto, a distância total percorrida vale 82 metros nesse intervalo de análise. Muito bem, dando sequência, item E. Qual é o seu deslocamento agora? Qual é o deslocamento sofrido pela partícula no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos? Perceba que o deslocamento da partícula ΔX é a posição final menos a posição inicial. ΔX é, no instante t igual a 4 segundos, ela se encontra na posição final menos 80. Menos a posição inicial no instante t igual a 0 vale 0. Menos 80 menos 0, isso nos dá menos 80 metros. Muito bem? Observe, compare os dois resultados. Distância total percorrida e deslocamento são grandezas completamente distintas.
Muito bem. Dando sequência. Agora, encontre sua velocidade nos instantes t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 e t igual a 4 segundos. Então, item F. A velocidade nesses 4 instantes. Eu vou simplificar aqui a notação. Bom, a velocidade no instante t igual a 1 segundo. Bom, eu tenho 6 vezes 1, 6, menos 6 vezes 6, 0. O que era de se esperar, pois t igual a 1 segundo representa um ponto crítico de x em função de t. No instante t igual a 2 segundos, efetuando os cálculos, você vai encontrar menos 12 metros por segundo. Observe, aqui eu tenho 12, 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24, então menos 12 metros por segundo. No instante t igual a 3, você vai encontrar menos 36 metros por segundo. Basta substituir o instante t igual a 3 nessa expressão. No instante t igual a 4, você vai encontrar menos 72 metros por segundo. Reforço, basta substituir o instante t nessa igualdade por 4 segundos. Muito bem? Esse é o item F. Agora, encontre a sua aceleração nos instantes 1, 2, 3 e 4 segundos. Então, nós temos os itens A, B, C, D, E, F, G. Bom, a aceleração nesses 4 instantes. É o mesmo raciocínio, só que agora para A em função de t. Então, por exemplo, para t igual a 1, 6 menos 12 vezes 1, que é 12, então menos 6 metros por segundo ao quadrado. Para t igual a 2, nós temos 6 menos 24, e isso vai nos dar menos 18 metros por segundo ao quadrado. Substituindo lá por t igual a 3, você vai encontrar menos 30 metros por segundo ao quadrado. Eu reforço, basta trocar o instante t por 3 segundos. E no instante t igual a 4 segundos, você vai encontrar menos 42 metros por segundo elevado ao quadrado. Basta substituir o instante t por 4 segundos. Muito bem. Observe os resultados obtidos. Note que a construção do gráfico da posição da partícula em função do tempo, em seu movimento ao longo do eixo x, facilitou muito a obtenção de algumas respostas. Muito bem. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.